Isaías, capítulo de número 6. Eu sei que você já leu esse versículo e esses versículos muitas vezes. Eu confesso a vocês, meus irmãos, que todas as vezes que eu leio, eu sinto assim, eu experimento novidades. Eu me encanto, porque o texto de fato é encantador. Não porque eu esteja vendo coisa onde não tem, porque de fato tem. Este texto bíblico é recheado de peculiaridades, né, como toda a palavra de Deus possui. E eu quero ler cuidadosamente com você os 8 primeiros versículos do capítulo 6 de Isaías. Ele estará projetado aí, nos slides. E faremos uma leitura cuidadosa desse texto. E meditaremos nele nessa noite, para a glória de Deus. Amém? Diz assim o versículo 1. Eu gostaria que todos lêssemos em uma só voz. Nós leremos juntos até o versículo 8. Amém? Tudo bem. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, irmãos? Glória sejam dadas ao nome do Senhor. Como eu havia dizendo, esse texto, ele me espanta todas as vezes que eu leio. Porque todas as vezes que eu leio, eu imagino a cena aqui colocada nesse texto. Se você digitar no Google, Glória de Deus ou a visão de Isaías, você verá várias tentativas de vários artistas do nosso tempo de tentar reproduzir o que aconteceu nesta visão. Poderíamos dizer que foi uma grande experiência que o profeta Isaías experimentou ao ter essa visão da glória de Deus. Se nós tivéssemos que intitular o tema desta palavra, seria uma visão da glória de Deus. Isaías não foi o primeiro a ver a glória de Deus. Outros homens de Deus também viram a glória de Deus. Tiveram experiências como essas. Mas, honestamente, meus irmãos, eu poderia dizer que a experiência de Isaías é uma das experiências mais fortes e impactantes que nós temos nas Escrituras Sagradas. Porque foi uma visão do próprio Deus. Foi uma visão do próprio Senhor. E essa visão não foi por si mesma uma visão. Ela veio acompanhada de vários e vários impactos na vida do profeta Isaías. Pouco se sabe, antes dessa experiência, sobre o profeta Isaías. Que homem é esse? Que profeta é esse? Como foi os primeiros anos de Isaías? O que nós podemos, a partir desse texto que nós lemos, inferir, é que a nação de Israel não estava em um bom momento. O momento que o profeta vivia, o momento que o profeta estava, o contexto cultural de Israel na época no qual Isaías se inseria,
Era uma época e um contexto extremamente difícil para aquela nação. Se vocês analisarem como se inicia o primeiro versículo, vejam bem: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado. Alguns comentaristas dirão que a morte do rei Uzias ocasionou a visão que Isaías teve do trono de Deus e da glória de Deus. O rei Uzias, como outros reis de Israel, foi um rei piedoso, mas que nos últimos dias se desviara. E depois de Uzias, outros reis vieram e geraram um estrago espiritual muito grande na vida de Israel. Meus irmãos, antes de falarmos de Isaías e da visão de Isaías, será necessário refletirmos sobre o cenário espiritual no qual Isaías vivia juntamente com a nação de Israel. Já que o rei estava morto, sabemos que um reino sem rei é um reino instável. Politicamente falando, Israel, como nação, estava sem guia. Ficamos aqui em 2013, né? A nossa presidente sofreu impeachment, e logo veio sobre nós uma certa instabilidade. Um governo não pode viver sem rei. Um país não pode viver sem presidente. Aliás, a propósito, uma cidade que seja não pode viver sem um prefeito, ou sem um guia, ou quem quer que seja, para que a conduza. O problema de Israel é que Israel estava sem rei, e a propósito disso, da morte do rei Uzias, Isaías tem a visão que ele teve, a qual nós lemos. Mas, meus irmãos, quando lemos o livro de Isaías, nós percebemos não só um problema político, nós percebemos que a nação de Israel estava com outros problemas de outras ordens. Nós temos problemas de ordem econômica. Isaías capítulo 10, versículo 2, assim diz: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Veja, um problema de natureza social e de natureza econômica. Logo, se um rei ou se um país não respeita os órfãos e os direitos das viúvas, o que esperar desse país? Se um país tem leis e essas leis não são cumpridas, o que se pode esperar no tocante à justiça desse país? Era a nação de Israel, era a realidade de Israel, a nação de Israel, o povo de Deus escolhido, chamado para ser um povo santo, para ser um povo que brilhasse e refletisse a glória de Deus em todas as nações, estava praticando injustiça social. Eu sei que isso é muito familiar para nós hoje. Essa é a nossa realidade. Lembra uma ocasião que eu falei sobre injustiça social nos tempos bíblicos, e eu desci do púlpito e uma irmã veio até mim e falou: mas não é o que a gente vive hoje? Não é o que está acontecendo hoje? Exatamente, irmão, só não entendeu direitinho. Israel, além de um problema de injustiça social, existia e convivia com, mais do que isso, meus irmãos, com um problema moral. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que chamam mal ao bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que chamam o amargo de doce e o doce de amargo. Você quer algo pior do que isto? Alguém que atribui o bem e o mal e o bem? E quando eu li esses versículos, vendo a nossa realidade de hoje, do nosso país, isso me pareceu extremamente familiar. Leis injustas tentando ser aprovadas no Congresso, e leis que deveriam ser aprovadas não sendo aprovadas. Pessoas atribuindo bondade onde não tem bondade e maldade onde não tem maldade. O problema é que hoje nós não vivemos, o Brasil não é um país 100% cristão. Quando falamos de Israel, falamos da igreja de Deus. Falamos de um povo que foi chamado por Deus para ser luz e para ser cabeça. Um povo que era inadmissível, a partir da revelação que já recebera de Deus, conviver com problemas como esse. Mas o problema de Israel não era somente um problema moral. O problema do povo de Deus não era um problema só de injustiça social ou econômica que seja. Era, sobretudo, espiritual. O maior problema que você pode ter na sua vida não é um problema moral.
não é um problema econômico, não é um problema social, é espiritual. A maior tragédia que pode acontecer na minha vida, meus irmãos, é quando eu passar a não mais ter e viver um compromisso com Deus. Quando a minha visão se ofuscar e eu perder o contato com o meu Salvador e perder a intimidade com o Espírito Santo de Deus. A maior tragédia que pode acontecer é de eu me afastar dos caminhos de Deus. E, infelizmente, todas as tragédias e todos os problemas que Israel convivia era fruto de uma tragédia maior que o profeta, logo no início do livro, já prenuncia. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Vejam as palavras de Deus. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. O que Deus estava falando ao povo de Israel através do profeta Isaías é o seguinte: até um burro entende o que deve fazer, mas o meu povo não entende nada. Até os animais do campo sabem onde devem comer, mas o meu povo não ouve a minha voz. São filhos corruptores, é uma nação pecaminosa, é um povo carregado de iniquidade, carregado de pecados. Foi nesse contexto que Isaías teve a visão. Foi nesse contexto que Isaías teve essa experiência. E Isaías precisava dessa experiência, como nós tão logo veremos nesse texto. A nação de Israel não estava vivendo um bom momento. A nação de Israel estava vivendo um grande processo de apostasia. E quando lemos o livro de Isaías, nós o tempo todo vemos isto acontecendo. O povo sendo conclamado a lavar os seus pecados, a buscar um retorno a Deus. O povo sendo convidado a se dobrar diante de Deus e de se arrepender dos seus pecados. Isaías, capítulo 59, verso 2. Os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Um dos textos mais fortes. Porque a maior tragédia que pode acontecer no meio da igreja de Deus é se a igreja de Deus se enveredar pelo caminho do pecado. A maior tragédia que pode acontecer na minha vida é se eu me esquecer de Deus e eu, esquecendo de Deus, cair na iniquidade. Dessa forma, todos os pecados virão. Todos os problemas e as crises emergirão. Logo, logo. Crises das mais diversas, eu passarei a conviver com elas. Mas a visão de Isaías foi de fato uma visão transformadora. Isaías vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. E isso não acontece todos os dias, nem mesmo nos tempos bíblicos. Isso acontecia tão facilmente assim. Isaías diz que as abas das suas vestes enchiam o templo. Parece que Isaías está, ao que tudo indica, Isaías está no templo do Senhor. Parece que ele estava no templo de Deus, o templo de Israel. Alguns dirão que ele estava no templo, mas é bem possível que Isaías estivesse tendo a visão de Deus no seu templo no céu. Honestamente, o texto não nos dá muitos detalhes sobre isso. E eu, honestamente, meus irmãos, eu estou muito mais interessado no que se desdobra a partir desta visão. O texto diz que haviam serafins que estavam por cima dele, o versículo 2. Esses serafins eram anjos extremamente estranhos para nós. Eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam... eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. Nós não temos muitos detalhes de quem são os serafins. Os serafins, o que podemos dizer é que é uma classe de anjos. Eles só aparecem no texto bíblico aqui em Isaías. A propósito, ao que tudo indica, os serafins são anjos reluzentes que queimam, porque a palavra hebraica para serafim é a mesma palavra para queimar. Honestamente, particularmente penso que os serafins, por estarem geograficamente situados ao redor do trono de Deus, tanto em cima como embaixo, eles se alimentam e são abastecidos
com o fogo e a brasa que sai do altar de Deus. Veja que coisa maravilhosa. A Bíblia fala também dos anjos querubins. É uma outra classe de anjos, é um outro tipo de anjo. Os serafins, diz o texto, que eles clamavam uns aos outros e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E com esse clamor, as bases das portas do templo se moveram. E a casa, aquele local que Isaías vê, se enche de fumaça. O que aqueles anjos estão fazendo? Eles estão adorando ao Deus Todo-Poderoso. Eles estão olhando para o trono de Deus, não suportando a glória de Deus, tampando os seus olhos, mas dizendo uns para os outros, reconhecendo entre eles a glória bendita de Deus e clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, se nós víssemos Deus hoje, nós diríamos muitas coisas acerca de Deus. Se nós víssemos Deus, ao olharmos para Deus, nós veríamos vários atributos. Veríamos amor em Deus, veríamos esplendor em Deus, veríamos verdade em Deus, veríamos a glória de Deus. O termo glória de Deus é um termo amplo. Glória de Deus se define de várias formas. Quando falamos de glória de Deus, falamos de todos os atributos de Deus reunidos juntos. E veríamos, claro, a santidade de Deus. Quando nós falamos de santidade de Deus, falamos de um atributo de Deus que, quando olhamos para Deus, logo percebemos. Porque percebemos que Deus não é como nós. Ele, santo, quer dizer absolutamente separado de nós. Aqueles anjos diziam santo, 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 porque era a primeira coisa que eles podiam perceber no esplendor de Deus, porque eles reconheciam que aquele Deus estava intensamente, imensamente distante deles mesmos. Como eu disse, a palavra santo quer dizer separado. Quando nós dizemos para Deus que Ele é santo, nós estamos dizendo que Ele faz parte de uma dimensão ultra distante e separada, que nada pode contaminá-lo, que nada pode maculá-lo. E essa mensagem, ela era extremamente importante para aquele contexto. Era o que Isaías precisava ouvir. Aqueles anjos podiam chegar e dizer: amoroso, amoroso, amoroso. Aqueles anjos podiam chegar e dizer: glorioso, glorioso, glorioso. Aqueles anjos podiam chegar e dizer: majestoso, majestoso, majestoso. Mas não. Pela nação de Israel e pelo próprio Isaías, eles precisavam dizer: santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da sua glória. A voz daqueles anjos ecoaram no templo. Os portais do templo se moveram com o poder da voz daqueles anjos. E a casa se encheu de fumaça. Fumaça é símbolo da presença de Deus. Fumaça é símbolo da aprovação de Deus daquela adoração. Fumaça aqui é sinal de fogo. A propósito, onde há fumaça, há fogo. Fumaça aqui é porque Deus estava recebendo a adoração daqueles anjos. Porque o problema nosso não é somente se aproximar de Deus e adorá-lo. Precisamos se aproximar de Deus e adorá-lo, e ao mesmo tempo precisamos ter de Deus a aprovação da nossa adoração. O que eu quero dizer é que Israel muitas vezes ia ao templo, se entregava, cumpria os sacrifícios,
cumpria a frequência no culto, rasgava as suas vestes, mas isso não significava absolutamente nada. Quando eles saíam do templo, eles viviam arregalada, viviam fazendo e cometendo todos os pecados que qualquer cidadão de outra nação cometesse. Fumaça aqui é símbolo da presença de Deus. Se há fumaça, é porque Deus aprovou a adoração cantada daqueles serafins. E eis que Isaías vê tudo aquilo. Mas veja comigo que o versículo 5, Isaías tira os seus olhos do Senhor, daquela visão maravilhosa, e passa, inevitavelmente, a enxergar a si mesmo. Vejam as palavras de Isaías: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, a primeira coisa que a glória de Deus faz em nós é mostrar quão pecadores e miseráveis nós somos. Qualquer um de nós, diante da glória de Deus, faríamos como Isaías fez. O reconhecimento de quem Ele é. Nós só conhecemos e sabemos quem somos quando nos defrontamos com Deus e com sua glória. Isaías não tinha peito para chegar diante de Deus e encará-lo face a face, porque ele sabia que ele estava diante de um ser ultra santo, diante de um ser a quem ele não tinha justificativa por si mesmo. E o pior problema de todos é que a crise moral, a crise espiritual do povo parece ser a crise do próprio profeta. Veja o que ele disse: ai de mim, estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando eu li esse texto, eu me lembrei de Moisés no deserto com Deus. Moisés disse a Deus: Deus, eu quero ver sua glória. Que ousadia, Moisés. Deus, eu quero ver sua glória. Moisés, você não pode me ver. Moisés, você não pode ver minha glória, Moisés. O homem que me vê face a face morre. É muita santidade, Moisés. Senhor, eu quero ver a tua glória. Moisés, tudo bem, eu vou passar a minha glória. Está lá no capítulo 33 de Êxodo. Eu vou passar a minha glória. E sabe o que Deus disse? Passarei toda a minha bondade. A glória de Deus para Moisés se traduziu em bondade de Deus. A glória de Deus para Isaías se traduziu em santidade de Deus. E Isaías precisava disso, meus irmãos. Isaías precisava se defrontar com a glória de Deus, com a santidade de Deus, para que entendesse o seu próprio pecado. Nós não sentiremos, nós não perceberemos o nosso pecado, nós não perceberemos as nossas fraquezas e falhas, enquanto nós não nos defrontarmos com a glória de Deus. Enquanto nós não nos contemplarmos o Senhor. Enquanto o Espírito Santo não vir até nós e nos humilhar e nos mostrar que sem Deus nós estaremos irremediavelmente perdidos. Quando Isaías grita, estou perdido, o termo hebraico é mais intenso, é como se ele tivesse dito, eu estou destruído. O que pode restar de mim? Talvez Isaías lembrasse de Moisés, quando Deus disse a Moisés, você não pode me ver, o dia que você vê, você está destruído. E foi o que aconteceu. Estou perdido, habito no meio de um povo de impuros lábios, habito no meio e sou de impuros lábios, meus olhos viram Rei, o Senhor dos Exércitos. De fato, Isaías, você está perdido. Mas claro, Deus tinha um propósito com essa visão. Não tem uma experiência, meus irmãos, que nós temos com Deus que não tenha propósito. Não tem uma experiência que nós experimentamos com Deus que não tenha propósito. Todas as experiências que eu tive com Deus, eu repliquei, tive propósito na minha vida e na vida dos irmãos. Deus não desperdiça tempo conosco. Se Deus vem até nós e nos visita, é porque Ele quer algo com isso. Como foi com Isaías. Veja o que aconteceu. Diante dessa realidade, Isaías, do seu pecado, um dos serafins voou, disse Isaías para mim. Ele fala em primeira pessoa. E então,
ele trouxe na mão uma brasa viva do altar. Essa brasa estava sobre o altar. E essa brasa foi pegada com uma tenaz. Talvez ficaria muito mais fácil para a gente entender que objeto era esse, se eu disser que pegou com uma tesoura própria que havia no templo para isto. O anjo vai até o altar de Deus, colhe uma pedrinha de fogo, uma chama de fogo. Diz aí o texto, uma brasa viva. Eu imagino um braseiro vivo tirado do altar de Deus. E de repente toca nos lábios de Isaías. E o anjo disse, Isaías disse, versículo 7, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado foi o teu pecado. Meus irmãos, Deus nunca teve problemas com pecado. Pecado nunca foi problema para Deus. Passa a ser problema para Deus quando nós genuinamente não reconhecemos esses pecados. Passa a ser problema. Pecado passa a fazer separação entre nós e Deus quando nós deixamos de confessá-los. Quando nós não reconhecemos o nosso pecado como Isaías fez, nós não experimentamos a purificação propiciada pelo fogo do Espírito Santo. Pecado sempre acontecerá. Pecado sempre existirá no meio do povo de Deus. O que Deus quer de nós é o que Isaías fez. Deus quer de nós um arrependimento genuíno. Deus quer de nós uma confissão completa. Deus quer de nós um coração contrito, para que os nossos pecados possam ser perdoados. O grande problema muitas vezes não é o pecado. O problema é a não confissão deste pecado. O problema é que chegamos enrijecidos diante da presença de Deus, falamos com Ele como se Ele não existisse. Falamos com Ele como se Deus não existisse com a sua glória sobre nós. Perceba que os serafins clamavam e diziam que a glória de Deus estava sobre a terra. Que eu sei que a glória de Deus está sobre a terra, é óbvio para mim, mas que o mundo lá fora não sabe, é óbvio para mim também. Eu poderia dizer que é como se dois mundos paralelos corressem. Um mundo repleto pela glória de Deus, onde crentes confessam os seus pecados, choram diante de Deus, e encaram e recebem a realidade da glória de Deus, e um mundo sem Deus. Um mundo que não está sensível a Deus. Um mundo sem Deus, insensível e aceitável. O que não é aceitável são crentes insensíveis à voz de Deus. O que não se pode admitir, e é o que estava acontecendo com Isaías, é um povo de impuros lábios. É um povo que estava agradando a Deus nos aparatos e nas obrigações legais que a lei prescrevia, mas que não estava com o coração contrito. Pecados não confessados, corações enrijecidos, crentes soberbos e prepotentes, achando que podem se aproximar de Deus de qualquer forma, sem chorar genuinamente pelos seus pecados, sem se debruçar diante de Deus e dizer, Deus, ai de mim, eu sou um pecador. Eu sou um miserável pecador. Se nós confessarmos os nossos pecados, o anjo vai no altar de Deus e vai nos purificar de todo pecado. Se nós confessarmos os nossos pecados, se nós chorarmos pelos nossos pecados, Deus virá até nós e vai nos perdoar. Deus não tem problema em perdoar pecados, Ele tem prazer em fazer isso. O problema é se nós não chorarmos pelos nossos pecados. O problema é se nós não nos debruçarmos diante de Deus. Meus irmãos, honestamente, nós vivemos num tempo difícil, uma geração difícil, de crentes extremamente insensíveis a Deus e a sua voz. Crentes que têm tempo para tudo. Crentes obreiros, pastores, louvoristas, que têm tempo para assistir todos os filmes do Netflix, todas as séries do Netflix, mas não tira tempo para Deus. Gente que está doente, que chega na igreja doente, e que permanece doente, e vai permanecer doente, enquanto não chorar pelos seus pecados. Tem pessoas assim que eu conheço.
ele assiste todos os filmes, ele segue todos os campeonatos brasileiro, o italiano, o inglês, a Champions League, campeonatos que eu nem sei. Ele tem prazer em fazer tudo que não é de Deus, mas as coisas de Deus ele não faz. Sabe que dia que você vai ser curado? Nunca. Sabe que dia que a sua vida vai ser transformada? Nunca. Você vai continuar doente. É a realidade da igreja de Coríntios, capítulo 11 de Coríntios. Paulo fala claramente no capítulo 11 de Coríntios, por isso, há dentre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por quê? Tem comido do corpo do Senhor indignamente. Pessoas mortas ou semi-mortas que chegam na igreja e comem do corpo do Senhor indignamente. Paulo diz, elas estão fracas, elas estão doentes e elas estão dormindo. Era a realidade do povo de Israel, era essa. Um povo morto. E Isaías recebeu de Deus o toque do serafim e os pecados foram perdoados. O seu pecado foi perdoado. Meus irmãos, a igreja de Jesus, ela passa por duas etapas. A igreja passa pelo Calvário e a igreja passa pelo Pentecostes. Nós, como cristãos, precisamos passar nesses dois moveres, nesses dois estágios. Nós vamos para a cruz e choramos pelos nossos pecados. E depois nós vamos para o cenáculo e recebemos o Espírito Santo. E do cenáculo nós voltamos para o Calvário. E do Calvário, Cristo nos manda para o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos manda para a cruz. E a nossa vida é uma vida assim. Ora estamos chorando pelos pecados. Ora estamos retornando ao cenáculo. Ora estamos no Calvário. Ora estamos no cenáculo. Mas nós precisamos disso. O que nós não podemos é chegar enrijecidos diante de Deus sem se arrependermos dos nossos pecados. Pior coisa é conversar com um crente que acha que está certo em pecado. É difícil. É difícil tratar com gente em pecado achando que está certa. Eu digo, você não vai ser curado nunca. Você não vai ser curado nunca. Porque se eu me aproximo da cruz, achando que a cruz de Cristo não é suficiente para mim, eu já peco a partir daí. Se eu não experimento o Calvário, eu não chego no cenáculo. Eu não recebo o Espírito Santo. Isaías, meus irmãos, ele só recebe o fogo, a brasa do altar que purifica os seus lábios, porque ele passa no Calvário antes, ele olha para si e se enxerga pecador. E perceba, olha o que Isaías diz. Isaías não diz, Deus, eu sou um pecador. Isaías não diz, Serafim, eu sou um pecador. Isaías diz, para si mesmo, eu sou um pecador. É reflexivo. Eu sou um pecador. Ai de mim, porque eu sou um miserável pecador. Perceba que os anjos, os serafins, quando eles louvam, eles dizem uns para os outros, santo, santo, santo. Eles não falam com Deus. O reconhecimento é de um para o outro. Eles não se dirigem a Deus, eles comem isso, eles saboreiam essa verdade, eles mastigam isso. Você tem que mastigar o seu pecado e entender que você precisa se dobrar diante de Deus em lágrimas e chorar pelos seus pecados. Enquanto isso não acontecer, você permanece doente. Você permanece vivendo uma vida sem sentido diante de Deus. Uma vida religiosa, uma vida marcada pelo rito, uma vida marcada pelo culto de domingo, uma vida marcada pelo simples oi na igreja. Não era isso que Deus queria com Isaías. Depois disso, versículo 8, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, percebe que nem parece a mesma pessoa. Nem parece. O Isaías que fala, eis-me aqui, envia-me a mim, nem parece ser o Isaías do versículo 5 que diz, estou perdido porque eu sou um de lábios impuros. Mas por que agora Isaías pode levantar a mão e dizer, envia-me a mim, Senhor? Porque ele foi purificado. Porque ele pediu perdão dos seus pecados, porque ele se humilhou diante de Deus e reconheceu a santidade de Deus. Meus irmãos, é o que nós mais precisamos hoje, é reconhecer a santidade de Deus. O que nós mais precisamos hoje é nos debruçar diante de Deus e chorar pelos nossos pecados da década de 80, de 90, de 2000, de 2010.
O que nós mais precisamos com Deus é refinar com Ele o nosso vínculo, o nosso relacionamento e confessar pecado por pecado. Deus gosta disso, Deus quer isso, isso não é problema para Deus. Deus quer que nós reparemos o nosso altar. Deus quer que nós refaçamos o nosso altar o tempo todo, em todo o tempo. Como eu disse, isso é algo constante. Nós só estaremos preparados para dizer: Senhor, eis-me aqui, se nós formos curados. Nós só estaremos preparados para dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, se Deus trabalhar na nossa vida, primeiro, perdoando os nossos pecados, purificando com fogo e nos enchendo do Espírito Santo. A igreja de Atos dos Apóstolos, ela passa no Calvário, ela faz missão, mas ela passa e recebe a descida do Espírito Santo. Sabe por que tem crente que não influencia ninguém? Porque está doente. Não tem crente assim? Eu conheço muitos. É gente que não transmite graça no seu trabalho. É gente que não tem uma palavra para dar para um pecador. A propósito, nem crente, ele nem é reconhecido como crente. Ele não brilha. Ele não tem fogo do altar de Deus sobre os seus lábios. Ele peca deliberadamente. Ele profana o altar. Altar quebrado, altar profanado. Não tem nada mais trágico do que isso na vida de um crente. Quando ele se desvia e profana. Quando ele desvia e faz com que o nome de Deus seja escarnecido na vida dele. É por isso que a nossa igreja, meus irmãos, é uma igreja tão frágil. A igreja brasileira tem se perdido e não tem completado a missão de Deus, porque a igreja tem falhado no principal chamado, que é o chamado de santidade. Nós fomos chamados para ser santos. Sendo santos, tendo o fogo do altar sobre nós, diremos: Senhor, eis-me aqui. Os pecadores virão até nós. Os pecadores vão te procurar. As pessoas vão ver que você é diferente. As pessoas vão ver que você transmite poder de Deus quando você fala. As pessoas vão ver que você transmite a glória de Deus. E quando eu falo em glória de Deus, eu estou dizendo que as pessoas verão em você o amor de Deus. As pessoas verão em você o poder de Deus. As pessoas verão de você a santidade de Deus. Que coisa maravilhosa! Quando os pecadores olham para nós e veem que nós temos Deus, que nós somos diferentes. Mas infelizmente, quantas pessoas eu conheço de igreja, quantas que não refletem a glória de Deus? Honestamente, meus irmãos, eu não quero ser conhecido como esposo da Aline. Eu não quero ser conhecido como o trabalhador da Vale, o morador de Itabira, nascido em Capelinha, no Vale de Jequitinhonha, como presbítero dessa igreja. Eu quero ser conhecido como alguém que tem a vida no altar de Deus. Eu quero ser reconhecido como um servo de Deus, valoroso. Não importa se a crise econômica bater na porta, não importa se a crise familiar bater na porta, o que mais importa será se a minha vida estiver diante de Deus. Se eu estiver de joelhos dobrados, clamando a Deus pelos meus pecados e chorando por eles. Se isso acontecer, logo, logo Deus virá até mim. Se eu chorar pelos meus pecados e dizer: eu estou perdido, sou um pecador, a glória de Deus vai se debruçar sobre mim. E logo, logo estarei de pé gritando e dizendo: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Igrejas fracas não enviam ninguém. Igrejas com pecado e que toleram pecado não produzem nada. Há igrejas que hoje, extremamente libertinas, abandonaram o evangelho, ordenam homossexuais, pastores homossexuais, toleram pecados dos mais diversos no seu seio. Essas igrejas estão absolutamente mortas. Elas não produzem nada. Elas não fazem nada. Elas não geram absolutamente nada. Meus irmãos, a igreja de Laodiceia também era desse jeito. A igreja de Laodiceia, no Apocalipse, disse: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Eu quero uma igreja rica? Quero. Eu quero irmãos prósperos? Quero. Eu quero uma igreja grande? Quero. Eu quero uma igreja de poder aquisitivo elevado? Quero. Eu quero que vocês tenham vida próspera com Deus? Claro. Todo pastor quer, todo conselho quer, todo irmão quer. É o que nós queremos. Mas essa era a igreja de Laodiceia. E sabe o que Jesus disse?
estou pronto a vomitar vocês da minha boca. Sabe por quê? Porque você não é nada. Vocês são cego, nu, pobre. Sabe por quê? Porque riqueza, dinheiro, fama, prodígio, carreira, nada disso traz vida com Deus. O que traz vida com Deus é de joelho dobrado, lágrimas nos olhos e confissão de pecado genuína. É o que nós mais precisamos nos dias de hoje. É o que nós mais ansiamos. É o que nós mais precisamos buscar. É chorar. Chorar. É chorar. Chorar muito. Chorar bastante. E dizer, Deus, me perdoa. Quantas vezes isso aconteceu na minha vida? Quantas vezes eu tive que me derramar diante de Deus? Deus, meus irmãos, o Calvário é o nosso caminho, nós precisamos ir até lá sempre. Abraçar a cruz e dizer, Jesus, uma gota do teu sangue, por favor, e me purifica. Jesus nos purifica e nos transporta direto para o cenáculo, em Atos 2. E lá nós somos oxigenados pela presença calorosa do Espírito. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Nós precisamos, urgentemente, meus irmãos, de nos encantar com a glória de Deus novamente. Nós precisamos nos encantar com Deus. Precisamos apaixonar-nos com Deus. Precisamos voltar a Deus de novo. Precisamos nos aproximar de Deus humildes, entendendo que sem Deus nós nada poderemos fazer. Infelizmente hoje, vida com Deus, sinônimo de vida com Deus para muitas igrejas é prosperidade. Tem pessoas que falam comigo, veja como Deus me abençoa. Eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho vida abundante. Meu Deus, olha o altar. A vontade de dizer, olha seu altar. Olha a sua vida com Deus. Olha o seu andado. Olha as suas palavras. Olha o que sai da sua vida. Olha o que você produz. Não produz nada. Não transmite nada. Tem uma visão extremamente utilitarista de Deus. Uma visão sem entender a realidade de Deus. Uma visão sem entender a glória de Deus. Uma visão sem entender o quanto Deus é fundamental. O quanto a presença de Deus, o quanto a fumaça, como símbolo da presença de Deus, é mais importante. Me lembrei do Dr. Francis Collins, o maior médico dos Estados Unidos considerado. Ele foi o diretor do projeto Genoma, um ateu rígido, materialista, 27 anos. Ele estava cuidando de pessoas que estavam em estado terminal. Ele encontrou uma crente, cheia do Espírito Santo, cheia de Deus, moribunda, pronta para morrer. Ela fez uma pergunta, e Deus usou essa pergunta para salvar aquele homem. Ela disse, ela estava com muita alegria, e ele estranhou como uma pessoa no estado terminal daquele está feliz daquele jeito, transbordando uma alegria daquela forma. Ela disse, a razão da minha alegria é porque eu tenho Jesus. Eu sei o que me espera. Eu creio em Jesus. E o Senhor? Crê em quem? Bastou essa pergunta para que um grande intelectual, uma simples pergunta de uma pessoa simples, cheia de Deus e do Espírito Santo, movesse as bases do ateísmo daquele que é considerado um dos maiores cientistas do nosso tempo. Bastou tão somente uma pergunta de uma crente que estava vivendo seus últimos dias na terra, mas já estava se preparando para encontrar-se com Deus, que estava mergulhada na presença de Deus, para mover o ateísmo de um homem. Meus irmãos, o que Deus não pode fazer conosco, o que Deus não pode fazer através da sua vida, quando você passar a se levantar, experimentando Deus, dizendo, eis-me aqui, quanto de pessoas você não vai poder influenciar? Quantas pessoas você não vai poder alcançar? Quantas pessoas você não vai poder trazer para os pés da cruz de Jesus?
isso só vai acontecer se o seu altar estiver reparado. Isso só vai acontecer se o seu altar estiver estabelecido. Isso só vai acontecer, meus irmãos, se nós entendermos quão santo Deus é. O maior desafio da igreja hoje, o maior desafio que eu tenho, não é sobre as minhas atividades diárias, é de ser e de manter uma vida santa diante de Deus. Se eu for santo como Deus é, se eu estiver com Deus na presença dEle, a santidade de Deus vai se espalhar sobre a minha vida. A santidade de Deus vai se espalhar sobre os meus relacionamentos. A santidade de Deus vai se espalhar sobre as minhas amizades. As pessoas vão se interessar por mim. As pessoas vão querer estar comigo. Os pecadores vão pedir oração para você. Eles vão contar pecados. Isso já aconteceu. Quantas vezes eu não vi isso acontecer? As pessoas virão até você porque elas sabem que existe algo sobrenatural, diferente na sua vida, mas é necessário que nós experimentemos de Deus. Isso não acontece de forma aleatória. Isso não é humano. Isso é divino. Isso é de Deus. Só Deus pode fazer isso. Eu creio que o grande chamado nosso é um chamado para a santidade. É um chamado para apresentarmos a Deus a nossa vida. É um chamado para nós apresentarmos a Deus o nosso coração. Entregarmos tudo no altar de Deus. Você tem feito isso? Vamos ser sinceros. Quantas vezes você não ora pedindo a Deus perdão pelos seus pecados? A propósito, você nem cita os seus pecados. Quantas vezes você não orou e disse: Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, eu entrego o meu carro nas tuas mãos, eu entrego a minha carreira nas tuas mãos, eu entrego o meu casamento nas tuas mãos, eu entrego os meus filhos nas tuas mãos. Eu creio que há pessoas que nunca oraram, mas é tudo que Deus quer. É tudo que Deus quer, é que nós entreguemos a nossa vida, que nós reparemos o nosso altar, que nós estejamos diante dEle, que nós, como aqueles serafins que se alimentam e são abastecidos com a glória de Deus, sejamos todos os dias abastecidos pela glória de Deus, abastecidos pelo poder de Deus. Crentes poderosos fazem coisas poderosas para Deus. Crentes fracos não geram nada. Crentes fracos não transmitem graça. Crentes fracos geram escárnios. Crentes fracos se metem com pecado, pecam e vivem uma vida religiosa, sem mudança de vida, sem alegria de Deus. Honestamente, meus irmãos, a maior doença que nós podemos ter é espiritual. Eu já vi crentes moribundos, prontos para morrer e alegres. Você senta para conversar com ele, se despedir dele, ele só tem uma coisa a dizer: louvado seja o nome do Senhor. Ele só tem uma coisa a dizer: Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ele está transbordando de alegria. Eu fico até com vergonha às vezes, já saio envergonhado. Você chega para a despedida do irmão, você chega lá, o irmão está prestes para morrer, você pensa: meu Deus, esse cara vai dar uma crise de fé aqui agora, esse cara vai reclamar de tudo. Ele está lá transbordando de Deus, repleto da glória de Deus. Aquele homem pode estar enfermo na carne, mas está cheio de Deus. É o mais importante. É o mais importante. Estarmos sarados. Não foi isso que nós lemos? Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Deve ser essa a nossa oração. Quantas vezes você não pediu perdão para Deus dos seus pecados? Em detalhes. Cita. Fala com Deus todos os pecadinhos que você cometeu e tem cometido. Estreita o seu relacionamento com Ele. Começa a limpar a poeira do seu altar. Deixa o seu altar limpinho diante de Deus, para que Deus possa responder com fogo e fumaça sobre a sua vida. Coisas sobrenaturais passarão a acontecer, meus irmãos. Coisas sobrenaturais passarão a acontecer. À medida que nós, como Isaías, olharmos para o céu e dizermos: Deus, eu estou perdido. Como Paulo diz em capítulo 7 de Romanos: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte?
É essa postura que nós temos que ter. Quando confessamos os nossos pecados, Deus nos perdoa e nos enche do teu Espírito. E de posse do Espírito de Deus, nós, cada dia mais, nos tornamos sensíveis, sensíveis e sensíveis. E passamos a confessar, a confessar, a confessar. De modo que a confissão torna-se uma constante. Tem pecados que a gente até deixou para lá, né? Aquele pecado assim, você já não confessa mais. Ah, não, isso aí não tem jeito mesmo, eu vou pecar mesmo. Esse aí ninguém toca. Esse eu não conto para ninguém. Esse, minha esposa não sabe, nem pode. Minha mãe nunca soube. Meus amigos, nem pensar. Eu não vou. Deus quer que você confesse. Deus quer que você cite. Deus quer que você fale. Sabe por quê? Porque Ele tem vida para você. Por isso, há dentre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 11. Sabe por quê? Porque comem e bebem do corpo do Senhor, sem discernir o corpo do Senhor. Não tem nada pior e mais trágico de um crente não discernir Deus. Ele já foi crente, ele aceitou a Cristo, ele foi batizado como a nação de Israel. O meu povo, Deus disse no início do capítulo, no capítulo 1 do livro, meu povo não tem discernimento, meus irmãos, e a pior coisa que nós podemos ter é falta de discernimento. É não entender aquilo que é santo e aquilo que não é. E nos enveredarmos no pecado, avessos à vontade de Deus. Avessos ao desejo de Deus em nos salvar. É a maior tragédia que pode acontecer na sua vida. Eu gosto muito de ler entrevistas. Todas as grandes entrevistas que eu vejo dos grandes homens de Deus, geralmente essa pergunta é feita: qual o maior desafio da igreja hoje? Quase todos são unânimes em dizer: o maior desafio da igreja hoje é se manter santa. A maioria diz: o grande desafio da igreja é se manter santa. Sabe por quê? Porque o que o mundo quer, de fato, é nos corromper. O mundo quebrando o nosso altar, ele quebra a nossa vida por completo. E outras crises serão erigidas na nossa vida. Outras crises virão naturalmente. Crise econômica, financeira, social, familiar, separação e outras coisas mais. Porque o altar está quebrado. Quem deveria estar governando o altar não está. Quem deveria estar sendo honrado não está. Deus, que deveria estar sendo tido em primeiro lugar, não está. Logo, 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 problemas virão. Que o Senhor nos abençoe e nos faça entender quão preciosa é essa verdade. Que nós oremos e dizemos: Deus, guarda o nosso coração, guarda a nossa vida. Não permita que nós fiquemos rígidos e insensíveis à tua voz. É essa oração que eu quero que você faça nessa noite. Eu quero que você assuma um novo compromisso com Deus nessa noite. Tem pessoas aqui que estão nessa noite precisando de restaurar o altar delas com Deus. Tem pessoas aqui que estão há muito tempo com o altar quebrado. Você não pode sair daqui sem restaurar o seu altar. Você não pode sair daqui sem confessar seu pecado. Isso é muito sério. Pessoas aqui que há muito tempo já nem oram mais, já nem falam mais com Deus. Pessoas que estão lutando e lutando muito porque o altar está quebrado. O que Deus quer nessa noite é a glória de Deus, a glória dele sobre a sua vida. O que Ele quer nessa noite é que você saia daqui curado. O que Ele quer nessa noite é que fazer o que Ele fez em Isaías, te preparar para a grande missão a qual todos nós fomos chamados a exercer, o ide e pregar o Evangelho. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Deus Santo, nessa noite, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Agradecer ao Senhor porque o Senhor é bom. Agradecer ao Senhor por esta palavra que nos confronta e que não nos deixa dormir o sono da negligência. Muito obrigado, Senhor, pois o Senhor, pastor bom como é, com tua vara e o teu cajado, o Senhor nos cutuca, o Senhor nos incomoda e nos traz prostrados para a adoração ao Senhor.
eu sei que muitas pessoas que aqui estão com os altares quebrados. Tem pessoas que estão aqui, mas estão completamente desviadas. Deus Santo, trata com essas pessoas nessa noite. Visita, Senhor, cada um nessa noite. Pai, essa palavra não veio de forma despropositada. Não, o Senhor de fato marcou o encontro conosco nessa noite. O Senhor realmente escolheu este lugar e as pessoas que aqui estão para ouvir essa palavra. Como eu creio nessa verdade. Que o Senhor possa restaurar os altares nessa noite. Que o Senhor possa falar aos corações nessa noite. Que a Tua glória, Senhor, possa resplandecer sobre nós e que nós possamos entender que caia toda a falta de discernimento nessa noite. E que possamos entender, ó Deus, quão precioso é estar na Tua presença. Que nós possamos entender que o nosso altar precisa estar construído. Que precisa estar pronto para receber, ó Deus, a Tua presença. Em nome de Jesus. Quantos corações que estão aqui feridos e angustiados, porque pessoas que têm lutado contra o pecado e não têm conseguido vencer. Pessoas que sabem que precisam vencer, mas que não estão conseguindo. Deus, quantas pessoas aqui estão desse tipo? Que o Senhor possa curá-las nessa noite. Deus, eu estou certo que muitos aqui já estão experimentando isso, e o meu desejo é que o Senhor continue falando e fazendo na vida de todos aqui presentes. Que o Teu Espírito tenha liberdade, Senhor, de se manifestar, porque se naquele dia o Senhor não aparecesse a Isaías, ele não conseguiria perceber o seu pecado. É necessário que a Tua glória, Senhor, seja derramada, é necessário que o Senhor seja manifesto, é necessário que o Teu Espírito fale no mais profundo dos corações. O meu desejo nessa noite é isso, que o Senhor fale no mais profundo, Pai, de modo que as nossas vidas não sejam mais as mesmas. Senhor, não nos deixe de ouvidos tapados, não nos deixe sem confessar os nossos pecados, nos ponha humildes, de joelhos na Tua presença, prontos, Deus, a ouvir a Tua voz. Ó Senhor, nos faça crentes mais santos na Tua presença. Isso é o que nós mais desejamos, isso é o que nós mais queremos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Tenham